Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, esta palavra que está escrita aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, aonde está escrito: todos nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé. Está escrito assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, na fé, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura a respeito de Abraão? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, foi justificado por causa da fé. E diz: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica. Quem é o que justifica? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que nos justifica perante a todos. E ele diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz é aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, isso aqui é muito forte, meu amigo, muito forte. Aqui é muito forte. Ele diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e os vossos pecados são encobertos. Quer dizer, a pessoa pode ter sido a pior pessoa na face dessa terra. Se antes dele morrer, ou ela, ele reconhecer que é um pecador miserável e se arrepender e abandonar a prática desse pecado e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus perdoará, apagará os seus pecados e não haverá mais nenhuma condenação para aquele que ele perdoa. Meu amigo e minha amiga, isso aí é comigo, é com você e é com todo aquele que nele crê. E ele diz mais: ele diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre os incircuncisos? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Ou seja, anunciada, estando na circuncisão ou na incircuncisão. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ou seja,
O que significa a palavra circuncisão e incircuncisão? Circuncisão é, meu amigo e minha amiga, aquele que torna-se pela fé obediente a Deus e a sua palavra. E a incircuncisão é a pessoa que insiste em viver em desobediência a Deus e a palavra de Deus. E ele diz: porque a promessa que do mundo havia de ser, que do mundo havia, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, Abraão foi o primeiro homem a crer em Deus, a dar ouvidos a Deus, a crer na palavra de Deus. E ele, por causa da sua sinceridade, da sua fé e da sua obediência, Deus o constituiu como filho de Abraão pela fé, meu amigo e minha amiga. Por isso está escrito: todo aquele que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como o único Senhor e Salvador de sua alma, este também é filho de Abraão pela fé. E para finalizar, ele diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deus prometeu a Abraão. Abraão tinha quase 100 anos, e a esposa dele também. E Deus prometeu que ele ia ser pai. E ele creu, porque naquela época, é como nos dias de hoje, é impossível de uma mulher, humanamente falando, uma mulher da idade de 100 anos, que ela consiga gerar um filho, só se for mesmo um milagre de Deus, como aconteceu com Sara. Mas Abraão não olhou para a sua idade, para o corpo dele. Ele olhou para Jesus, para Deus, que pode todas as coisas, e Deus cumpriu a promessa a ele. E diz assim: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso
para fazer. É isso que nós temos que entender, meu amigo. Nós temos que crer nessa promessa, porque essa promessa quem fez não foi o homem. Esta promessa quem fez foi Deus. E ela vai se cumprir no tempo certo. Só que nós temos que crer e confiar, porque o tempo vai chegar. E ele diz assim: assim isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus, ele entregou a alma dele para passar por toda dor e sofrimento em nosso favor, meu amigo e minha amiga, para que nós também viéssemos reconhecer e entregar a nossa alma a Ele, para que sejamos também justificados diante dele no reino do céu. Deixe o seu like, compartilha com mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.